A neve caía sobre a mansão Whitmore como uma bênção que aquela casa não merecia. Do lado de fora, a propriedade de 12 milhões de dólares em Greenwich, Connecticut, parecia saída de um cartão postal de Natal. 15 mil pés quadrados de elegância decorados com luzes de Natal. Um caminho circular ladeado por sebes perfeitamente aparadas. Janelas que brilhavam quentes contra o frio de dezembro. Mas as aparências enganam, sempre enganam. Grace Mitchell Whitmore estava grávida de 7 meses. Em seus braços segurava Lily, sua filha de 8 meses, enquanto a ninava suavemente no quarto do bebê. Cada movimento exigia cálculo. Cada passo demandava equilíbrio. Mas Grace havia aprendido a se mover com cuidado naquela casa muito antes de sua barriga crescer com seu segundo filho. Ela não estava chorando, não tremia de medo. Estava contando. 3 câmeras de segurança só neste quarto. 2 saídas, uma bloqueada por móveis que Marcos havia colocado lá no mês passado. 4 dias até o Natal. 47 horas até sua janela de fuga. Seu telefone vibrou contra seu quadril. Ela o tirou do bolso de seu suéter de cachemira, com cuidado para não acordar Lily, e leu a mensagem de um número desconhecido. Acaba de sair do plaza com ela. 40 minutos. Grace não sentiu nada. Não mais. O ciúme havia se consumido nela há 2 anos. A dor havia se calcificado em algo mais duro. Algo útil. Agora só sentia a fria clareza de uma mulher que havia deixado de ser vítima há 6 meses e começado a ser contadora. Abriu um aplicativo oculto em seu telefone. Um disfarçado como cronômetro de meditação. Dentro havia links para 3 contas de armazenamento na nuvem separadas. Registros financeiros. Capturas de tela de mensagens de texto. Documentação médica de acidentes que nunca foram acidentes. Tudo o que precisava para provar que Marcus Whitmore, o querido CEO tecnológico e filantropo, era um monstro. 3 backups confirmados. Evidência segura. Grace pressionou os lábios contra a cabecinha suave de Lily e sussurrou palavras que repetia todas as noites durante 6 meses. Mais 3 dias, minha menina. Mamãe só precisa de mais 3 dias. Aproximou-se da janela, balançando-se levemente para manter Lily dormindo, e observou como a neve se acumulava no gramado. Em algum lugar lá fora, além dos portões e dos guardas e das paredes invisíveis que Marcos havia construído ao redor de sua vida, a liberdade esperava. Só tinha que sobreviver o suficiente para alcançá-la. Da bolsa de fraldas pendurada na porta do quarto, Grace tirou um telefone descartável. O dispositivo pré-pago barato parecia absurdo contra o papel de parede italiano pintado à mão. Mas era a coisa mais valiosa que possuía. Era a única coisa que Marcos não conhecia. Escreveu rapidamente. Pacote pronto. Manhã de Natal. Confirme o recebimento. A resposta chegou em segundos. Confirmado. Aguardando. Diana Cole. Sua melhor amiga da faculdade de Direito. A única pessoa de sua vida anterior que se recusou a abandoná-la, mesmo quando Grace havia afastado a todos, mesmo quando ela havia acreditado nas mentiras de Marcos sobre seu pai, mesmo quando havia se tornado alguém que já não reconhecia. Grace apagou o fio de mensagens e devolveu o telefone ao seu esconderijo dentro de um elefante de pelúcia que tocava canções de ninar. Marcos procurava microfones semanalmente. Verificava o telefone dela diariamente. Monitorava seu e-mail. Rastreava seu carro e havia instalado câmeras em todos os cômodos, exceto nos banheiros. Mas nunca verificava a bolsa de fraldas. Nunca tocava em nada relacionado ao bebê. Esse foi seu primeiro erro. O som de um carro na entrada tensou Grace. Ela se moveu para o espelho e praticou a expressão que usaria quando Marcos cruzasse a porta.
sorriso suave, olhos gratos, o olhar de uma mulher que conhecia seu lugar. Como foi seu dia, querido? Posso te trazer algo? Seu reflexo mostrava duas mulheres. A máscara que usava para sobreviver e, por baixo dela, apenas visível, a guerreira que estava planejando uma guerra. A porta principal se abriu. A voz de Marcus ecoou pelas escadas, forte e segura, já em uma ligação telefônica sobre algo que importava mais que sua família. Grace desceu as escadas com cuidado, uma mão no corrimão, a outra segurando Lily. Encontrou-o no saguão sacudindo a neve de seu casaco de cachemira, o telefone pressionado contra a orelha. Marcus Whitmore era bonito da maneira que coisas caras são bonitas. Refinado, polido e projetado para impressionar. Aos 42 anos, tinha o corpo de um homem que empregava um personal trainer e o rosto de um homem a quem nunca haviam dito não. Seu sorriso podia iluminar uma sala de reuniões. Seus olhos podiam congelar um coração. Terminou sua ligação quando viu Grace e atravessou para beijar sua bochecha. Seus lábios estavam frios pelo ar invernal. Aí está minha linda esposa e minha princesa. Fez cócegas no queixo de Lily, interpretando o pai devoto durante aproximadamente 12 segundos antes de verificar seu relógio. Tenho ligações. Não me espere acordada. Desapareceu em seu escritório e Grace sentiu seus ombros relaxarem com alívio. Outra interação sobrevivida. Outra atuação completada. 47 horas mais de atuações. E então seria livre. Levou Lily para a cozinha, onde Helena Santos estava preparando o jantar. Helena tinha 63 anos, com cabelo grisalho preso em um coque e mãos que haviam esfregado chãos em lares ricos durante 40 anos. Havia sido a governanta dos Whitmore durante 15 desses anos. O suficiente para conhecer os segredos da família. O suficiente para odiar o homem que lhe pagava o salário. Sua amiga ligou outra vez. Sussurrou Helena, seus olhos movendo-se para a câmera de segurança sobre a geladeira. Na linha da casa, disse ao Sr. Whitmore que era um número errado. Grace apertou a mão dela. Obrigada, por tudo. Os olhos de Helena eram ferozes. Minha irmã não conseguiu sair. Você vai conseguir. Esta mulher, esta imigrante mal paga que enviava metade de seu cheque para sua família na Guatemala, estava arriscando tudo para ajudar Grace a escapar. Havia estado contrabandeando informações durante 6 meses, fotografando documentos, gravando conversas, construindo um caso tijolo por tijolo, enquanto fingia ser invisível. Nunca haviam falado abertamente sobre o que estavam fazendo. As câmeras sempre estavam observando, mas haviam desenvolvido uma linguagem de olhares e gestos, de tarefas que levavam tempo demais, e telefones deixados em lugares convenientes. Helena era a pessoa mais corajosa que Grace já havia conhecido. Depois do jantar, depois que Marcus se retirou para seu escritório, depois que Lily foi banhada, alimentada e ninada até dormir. Grace desceu ao porão, atrás de uma pilha de caixas etiquetadas como decorações de Natal, atrás de móveis velhos cobertos com lençóis. Havia um canto que as câmeras de segurança não podiam ver. Grace o havia encontrado 3 anos atrás, quando ainda era ingênua o suficiente para pensar que se esconder era o mesmo que escapar. Agora era seu quarto de guerra. Abriu o cofre à prova de fogo escondido dentro de um armário quebrado e revisou seu arsenal. Pendrives, que continham registros financeiros do segundo telefone de Marcus. Capturas de tela impressas de suas mensagens de texto com Victoria Stone. Registros médicos que documentavam 15 visitas à sala de emergência em 4 anos. Cada uma explicada como uma queda, um tropeço, um acidente. E no fundo,
Em um envelope selado, uma carta endereçada ao General Robert Mitchell. Grace segurou o envelope em suas mãos. Havia escrito esta carta há 6 meses, quando finalmente admitiu para si mesma que seu pai tinha razão sobre Marcus desde o início. Nunca a havia enviado. Alguma combinação de vergonha, medo e orgulho teimoso a havia mantido afastada do homem com quem não falava há 2 anos. Mas a carta existia. E se tudo desse errado? Se Marcus descobrisse seu plano? E ela tivesse que fugir com nada mais que Lily em seus braços? Esta carta explicaria tudo. Papai, havia escrito. Eu estava errada. Sobre tudo. Sobre Marcus. Sobre você. Sinto tanto não ter escutado. Sinto tanto ter desperdiçado anos defendendo um homem que estava me matando lentamente. Quando ler isto, ou estarei livre ou terei partido. Se estiver livre, ligarei eu mesma. Se está lendo isto, então algo deu errado. E preciso que faça o que sabe fazer de melhor. Preciso que proteja sua neta. Preciso que destrua o homem que me machucou. E preciso que saiba que mesmo quando te afastava, mesmo quando fingia ser feliz, nunca deixei de te amar, nunca deixei de ser sua filha. Por favor, me perdoe por demorar tanto para voltar para casa. Sua Grace. Grace devolveu a carta ao cofre e o selou. Permitiu-se 30 segundos para sentir o peso do que estava prestes a fazer. Depois, endireitou as costas, suavizou sua expressão e subiu as escadas para representar o papel da senhora Marcus Whitmore por mais 2 dias. 2 dias mais. Podia sobreviver a qualquer coisa por mais 2 dias. Na manhã seguinte, 22 de dezembro, Grace executou a primeira fase de seu plano. Marcus foi para o escritório às 7, como fazia todas as manhãs. Beijou sua bochecha, lembrou-a sobre a festa de Natal do dia 24 e disse para ela não se esforçar demais em sua condição. No momento em que seu carro passou pelo portão, Grace se moveu. Tinha 20 minutos antes que a babá chegasse. 20 minutos em que ninguém estava cuidando de Lily, o que significava 20 minutos em que ninguém a estava vigiando. Foi ao escritório de Marcus, a escrivaninha antiga que ele havia herdado de seu avô, e abriu a gaveta oculta que havia descoberto no mês passado. Dentro estava seu segundo telefone, aquele que ele pensava que ela não conhecia. O que usava para se comunicar com Victoria e gerenciar as contas offshore que acreditava serem invisíveis. Grace tinha 15 minutos. Precisava de 3. O telefone estava bloqueado com um código de 6 dígitos. Digitou a data do maior triunfo empresarial de Marcus, a IPO, que o havia transformado em bilionário. O telefone desbloqueou. Você acha que é tão inteligente, pensou, mas homens inteligentes criam padrões. E eu estive observando seus padrões por 4 anos. Conectou o pendrive e começou a copiar arquivos. Extratos bancários das Ilhas Cayman, transferências bancárias para empresas de fachada em Delaware, mensagens de texto que anulariam seu acordo pré-nupcial ao provar que Marcus havia ocultado ativos antes do casamento. 47 milhões em contas offshore. 12 milhões em criptomoedas. 6 anos de mentiras, documentadas e baixáveis, quando a transferência foi concluída. Grace devolveu o telefone ao seu esconderijo e retirou-se para seu canto no porão. Compôs um texto em seu telefone descartável. Consegui. Tudo. Ele tem escondido 60 milhões. A resposta de Diana chegou rápido. Isso anula o pré-nupcial. Você está livre. Saia daí agora. Grace hesitou. Seus dedos ficaram suspensos sobre as teclas. Amanhã, depois que eu pegar o passaporte da Lily do cofre dele. O passaporte era a peça final. Sem ele, Marcus poderia afirmar que ela havia sequestrado a filha se tentasse sair do país. Sem ele,
estaria presa em uma batalha de custódia que o dinheiro dele ganharia. Precisava daquele passaporte. Amanhã, escreveu. Amanhã serei livre. Não tinha ideia de que Marcus já estava revisando as gravações de segurança de seu escritório. Não tinha ideia de que o rosto dele já se retorcia de raiva enquanto havia a abrir a gaveta de sua escrivaninha. Não tinha ideia de que seu plano cuidadosamente construído já estava desmoronando. Esta noite, tudo mudaria. Esta noite, o monstro tiraria a máscara, e Grace aprenderia que a única coisa mais perigosa que um homem poderoso era um homem poderoso que se sentia ameaçado. 4 anos antes, Grace Mitchell tinha sido alguém completamente diferente. Estava sentada na biblioteca da Faculdade de Direito de Colômbia, rodeada de pastas de casos e café frio, preparando-se para os exames finais com a intensidade de uma mulher que tinha algo a provar. Aos 26 anos, era a melhor de sua turma, editora da revista de Direito, e há 6 meses de se juntar a um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de Manhattan. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu pai. Jantar neste fim de semana? Sinto sua falta, Grace. Ela sorriu e respondeu. Desculpe, pai, me afogando em responsabilidade civil. Mês que vem? O General Robert Mitchell havia criado sua filha sozinho depois que sua mãe morreu quando Grace tinha 7 anos. Havia ensinado-a a atirar, a pescar, a ler estratégia militar, como outras crianças leem contos de fadas. Havia sido rigoroso, mas nunca cruel. Exigente, mas sempre orgulhoso. Também havia sido superprotetor, de maneiras que haviam roçado a independência de Grace desde que completou 18 anos. Investigava seus namorados como se fossem riscos de segurança. Fazia verificações de antecedentes de suas colegas de quarto. Uma vez voou através do país porque ela mencionou de passagem que um professor a havia feito se sentir desconfortável. Grace amava seu pai, mas quando chegou à faculdade de Direito, estava desesperada para tomar decisões sem a opinião dele. Desesperada para provar que podia se cuidar sozinha. Por isso, quando conheceu Marcus Whitmore em uma gala beneficente naquela primavera, não contou a seu pai sobre ele por 3 meses. Marcus era encantador, de uma maneira que Grace nunca havia encontrado. Os homens em sua vida haviam sido soldados e acadêmicos, rudes e sérios. Marcus era brincalhão. Fazia-a rir. Perguntava sobre seus sonhos e lembrava de suas respostas. Enviava flores depois de cada encontro e planejava surpresas que mostravam que estava prestando atenção. Para uma mulher que havia passado sua vida sendo analisada e avaliada, ser simplesmente adorada parecia revolucionário. Saíram por 1 ano antes de Marcus propor casamento. Grace disse sim sem hesitar. Estava tão apaixonada, tão certa de que havia encontrado sua pessoa, que ignorou as pequenas preocupações que ocasionalmente surgiam. A forma como Marcus descartava suas opiniões quando não estavam de acordo. A forma como ele sempre escolhia o restaurante, o filme, o destino de férias. A forma como sorria quando ela cedia a ele e franzia a testa quando não o fazia. Essas eram coisas menores. Dizia a si mesma. Todo relacionamento exigia compromisso. Tinha 27 anos quando contou a seu pai sobre o noivado. Havia esperado resistência. Não havia esperado uma guerra. O General Mitchell voou para Nova York no dia seguinte. Sentou Grace em seu pequeno apartamento e colocou uma pasta sobre a mesa entre eles. Mandei investigá-lo, disse ele. Sua voz calma, controlada, como sempre era quando estava prestes a dar más notícias. Ele tem um padrão, Grace. 3 ex-namoradas. Todas elas mulheres bem-sucedidas e independentes.
Todas terminaram isoladas de suas famílias e amigos. Todas assinaram acordos de confidencialidade depois que os relacionamentos terminaram. Grace sentiu suas bochechas queimarem de raiva. Você não tinha nenhum direito. Eu tinha todo o direito. Sou seu pai. Sou uma adulta. Tomo minhas próprias decisões. O general empurrou a pasta em direção a ela. Leia, por favor. Mas Grace não leu. Estava com muita raiva, muito na defensiva, muito determinada a provar que sabia mais que o homem que havia controlado cada aspecto de sua vida durante 26 anos. O charme é a máscara, disse seu pai, sua voz pesada com algo que poderia ter sido pesar. O controle vem depois. Já vi homens como ele antes, Grace. Eu os interroguei. Sei do que são capazes. Grace se levantou. Estava tremendo de fúria. Você interrogou combatentes inimigos. Marcus é meu noivo, não é uma ameaça. Espero que você esteja certa, disse seu pai. Mas se não estiver, estarei aqui, sempre. Grace foi embora. Não falou com seu pai por 6 meses. Quando finalmente ligou para convidá-lo para o casamento, sua conversa foi educada e distante, como 2 estranhos que casualmente compartilhavam sangue. O general foi ao casamento. Ficou no fundo e viu sua filha se casar com um homem que ele acreditava ser um monstro. Quando Marcus lhe agradeceu por ter vindo, o general o olhou nos olhos e não disse nada. Grace disse a si mesma que seu pai só estava sendo difícil. Disse que eventualmente ele cairia em si. Disse que o tempo provaria que ela havia tomado a decisão certa. Agora, 4 anos depois, escondendo-se em um porão do homem com quem havia se casado, Grace entendeu que seu pai tinha visto a verdade desde o início. E ela havia sido orgulhosa demais, teimosa demais, desesperada demais para ser sua própria pessoa. Para escutar. A erosão ocorreu lentamente. O primeiro ano, Marcus convenceu Grace a dar um tempo do direito. Você não precisa trabalhar, querida. Deixe-me cuidar de você. Ela disse a si mesma que era romântico. Disse a si mesma que sempre poderia voltar. O segundo ano, Marcus sugeriu que combinassem suas finanças. Contas conjuntas são mais simples. Ela disse a si mesma que era prático. Não notou quando seu nome desapareceu das contas de investimento. O terceiro ano, Marcus a convenceu de que seu pai era tóxico. Ele é tão controlador. Talvez um pouco de distância fosse saudável. Ela parou de ligar para casa. Parou de visitar. Deixou-se acreditar que cortar com seu pai havia sido sua própria decisão. O quarto ano, Grace engravidou. Marcus tornou-se atento de maneiras que pareciam sufocantes. O estresse não é bom para o bebê. Cada opinião que ela expressava, cada decisão que tentava tomar, de repente era um risco médico. Não lhe era permitido fazer muito exercício, trabalhar em absoluto, ver amigos sem que Marcus estivesse presente. Para quando Lily nasceu, Grace não conseguia lembrar da última vez que havia tomado uma decisão sem a aprovação de Marcus. A primeira vez que ele a bateu, Lily tinha 3 meses. Grace havia feito uma pergunta. Só uma pergunta. Por que havia um nome de mulher salvo em seu telefone como florista, quando já tinham um florista para a casa? A mão de Marcus se moveu tão rápido que ela não a viu vir. Um momento estava de pé na cozinha. No momento seguinte estava no chão, sua bochecha ardendo, seu bebê gritando no quarto dos fundos. Marcus parou sobre ela, seu rosto retorcido de raiva, e disse palavras que ecoariam em seus pesadelos durante anos. Você não me questiona, não me investiga, não pensa sem minha permissão, não é nada sem mim, entende? Nada. Grace entendeu. Naquele momento entendeu tudo. Entendeu que seu pai tinha razão. Entendeu que seu casamento era uma prisão. Entendeu que o homem que amava não existia. Talvez nunca tivesse existido,
Havia sido uma atuação projetada para prendê-la. Mas também entendeu algo mais. Algo que salvaria sua vida. Entendeu que não podia contra-atacar. Ainda não. Não com um bebê de 3 meses e sem dinheiro, e sem apoio e sem provas do que ele havia feito. Entendeu que a única maneira de escapar era tornar-se invisível. Convencer Marcus de que ele a havia quebrado. Reunir evidências em segredo. Construir aliados em silêncio. E esperar o momento perfeito para atacar. Então Grace limpou o sangue do lábio. Pegou sua filha que gritava. E disse as palavras que a manteriam viva o tempo suficiente para planejar sua fuga. Sinto muito. Não acontecerá de novo. Marcus sorriu. A raiva drenou de seu rosto como água de uma banheira. Beijou sua testa e disse que a amava. E Grace começou a contar os dias até que pudesse destruí-lo. 6 meses antes do Natal, Grace começou a construir seu caso. Helena foi a primeira aliada que recrutou. A governanta tinha visto tudo ao longo dos anos. As brigas aos gritos, os hematomas suspeitos. A forma como Grace se encolhia cada vez que Marcus levantava a voz. Havia guardado silêncio por medo e necessidade. Mas quando Grace se aproximou dela com um plano, Helena não hesitou. "Minha irmã", disse Helena, sua voz apenas um sussurro. O marido dela era como o Sr. Whitmore, encantador por fora, um diabo atrás de portas fechadas. Ela não conseguiu sair, Sra. Whitmore. Morreu naquela casa, com aquele homem. E todos fingiram que foi um acidente. "Sinto tanto", disse Grace. Os olhos de Helena endureceram. "Não vou deixar que isso aconteça com você. Diga-me o que precisa." O que Grace precisava era documentação. Cada hematoma fotografado, cada irregularidade financeira registrada, cada ameaça preservada. Helena tornou-se sua espiã. A governanta se movia pela casa como um fantasma, fotografando documentos quando Marcus os deixava à vista, gravando conversas quando ele pensava que estava sozinho, construindo um dossiê de evidências que eventualmente o derrubaria. Diana foi a segunda aliada. Grace se reconectou com sua amiga da faculdade de Direito através de uma série de manobras cuidadosas, ligando de telefones descartáveis, encontrando-se em lugares que Marcus nunca pensaria em monitorar. Diana era promotora agora, especializada em casos de violência doméstica. Sabia exatamente que tipo de evidência seria necessária para quebrar o acordo pré-nupcial de Marcus e ganhar a custódia de Lily. "O pré-nupcial é sólido como uma rocha", disse Diana durante uma de suas reuniões secretas. "A menos que você possa provar que ele ocultou ativos. Você pode provar isso?" Grace sorriu. "Posso provar tudo." Durante os meses seguintes, Grace se transformou. Exteriormente, era mais submissa do que nunca. Concordava com Marcus em tudo. Antecipava suas necessidades. Nunca lhe dava motivos para suspeitar. Interiormente, era gelo e aço, catalogando cada abuso, planejando cada movimento, esperando o momento perfeito. O momento chegou em dezembro, quando Grace descobriu a localização do segundo telefone de Marcus, quando percebeu que podia baixar tudo o que precisava para provar que ele havia ocultado 60 milhões de dólares, quando Diana confirmou que a evidência anularia o pré-nupcial e daria a Grace uma chance de liberdade. 3 dias mais, disse Grace a si mesma. Pegue o passaporte, saia daqui, seja livre. Não tinha ideia de que Marcus já a estava vigiando, que seu plano cuidadoso já estava exposto, que a pior noite de sua vida estava a menos de 24 horas. Mas mesmo se tivesse sabido, não teria parado. Porque Grace Mitchell Whitmore havia passado 4 anos sendo nada e estava pronta para se tornar tudo. O dia 23 de dezembro chegou frio e cinzento. Grace acordou com a cama vazia. Marcus havia saído cedo para o escritório,
o que deveria ter sido um alívio. Em vez disso, sentiu um calafrio de inquietação que não conseguia explicar. Algo estava errado. Algo no ar havia mudado. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas que ocultariam sua barriga de grávida se precisasse se mover rápido. Alimentou Lily com o café da manhã, cantando canções de ninar, enquanto sua mente corria através de planos de contingência. Ajudou Helena com os preparativos para a festa de Natal de amanhã. 50 convidados esperados. O buffet chegando ao meio-dia, às 10 horas em ponto. Seu telefone descartável vibrou. Grace retirou-se para o porão e leu a mensagem de Diana. Estou suspensa. Investigação pendente. Ele sabe, Grace. Sabe de nós. Você precisa fugir. Hoje. As mãos de Grace começaram a tremer. Obrigou-se a respirar, a pensar, a analisar. A situação como a advogada que uma vez tinha sido. Quanto Marcos sabia? Há quanto tempo ele sabia? Qual seria seu próximo movimento? Escreveu de volta. Não posso. Ele tem o passaporte de Lily. Se eu fugir sem ele, ele pode alegar sequestro. A resposta de Diana foi imediata. Então pegue o passaporte e saia. Agora. Hoje. Não espere. Grace subiu as escadas com o coração palpitando. O cofre estava no escritório de Marcos, atrás de um retrato de seu avô. Tinha visto ele abri-lo dezenas de vezes. Havia memorizado a combinação anos atrás. Mas quando entrou no escritório e moveu o quadro para o lado, o cofre não abriu. A combinação havia sido mudada. Tentou o aniversário de Lily. Nada. Tentou o aniversário de casamento. Nada. Tentou cada número que lhe ocorreu e o cofre permaneceu trancado. Ele sabe, pensou. Sabe, e já está um passo à frente. Procurando algo? Grace girou sobre si mesma. Marcos estava na soleira de seu escritório, ainda com seu casaco, seu rosto disposto em uma expressão de calma curiosidade. Mas seus olhos não estavam calmos. Seus olhos eram gelo. Pensei que você estivesse no trabalho, conseguiu dizer Grace. Pensei que você estivesse sendo uma boa esposa. Marcos entrou na sala, fechando a porta atrás de si. É engraçado como ambos estamos decepcionados. Meteu a mão no bolso e tirou 2 documentos. Grace os reconheceu instantaneamente. O passaporte de Lily e seus papéis de renovação do Green Card. Sabe o que acontece se tentar ir embora? Perguntou Marcos, sua voz suave e razoável. Você perde seu status imigratório. Eu te denuncio por sequestro. Nunca mais vê a Lily. Marcos, por favor. Seu pai? Continuou, como se ela não tivesse falado. Essa revisão de autorização de segurança que mencionei começou esta manhã. Qualquer acusação que ele faça parecerá a de um homem desesperado tentando proteger sua pensão. Ele estava mentindo. Tinha que estar mentindo. O pai de Grace havia servido seu país durante 35 anos. Sua ficha era impecável. Mas Marcos tinha conexões. O senador Richard Blake era um de seus maiores investidores. Se alguém podia lançar uma investigação fraudulenta contra um general aposentado, era um senador dos Estados Unidos em exercício. Marcos levantou os papéis do Green Card dela. Depois, lenta e deliberadamente, rasgou-os ao meio. Não sei o que você e sua amiga promotora estavam planejando, disse ele. Mas acabou. Você vai ficar aqui, para sempre. Deixou cair os papéis rasgados aos pés dela e saiu. Grace permaneceu congelada no centro do escritório, cercada pelos escombros de seu plano de fuga. Sua aliada estava suspensa. Seus documentos estavam destruídos. Seu pai estava sob investigação. Cada caminho que havia planejado estava bloqueado. Por um longo momento, não conseguiu se mover.
Não conseguiu respirar. Não conseguiu pensar, além do peso esmagador do desespero. Então Helena apareceu na soleira da porta, seu rosto pálido, mas determinado. Senhora Whitmore! Grace, não desista! Grace olhou para ela através de uma névoa de lágrimas. Como posso continuar lutando? Ele ganhou. Ele pensa que ganhou. Isso não é a mesma coisa. O que você quer dizer? Helena cruzou até ela e segurou suas mãos. Ele acha que você está derrotada. Isso o torna descuidado. Homens descuidados cometem erros. A voz de Helena baixou para um sussurro. Minha irmã tentou ir embora em silêncio. Tentou escapar sem confronto. Não funcionou. O marido dela a encontrou todas as vezes. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez o silêncio não seja a resposta. Talvez você precise que ele faça algo tão terrível que nem mesmo seu amigo senador possa protegê-lo. Grace a olhou fixamente. Você quer que eu o provoque? Quero que você sobreviva. Helena apertou as mãos dela. Ele te bate quando você o desafia, quando o questiona, quando o faz se sentir pequeno. Se você se defendesse só uma vez, o suficiente para fazê-lo perder o controle e gravássemos. A mente de Grace acelerou. Era perigoso, era imprudente. Poderia matá-la, mas também poderia ser a evidência de que precisava. Prova de vídeo de Marcos cometendo agressão. Algo tão claro, tão inegável, que nenhuma quantidade de dinheiro ou conexões poderia explicar. Se fizermos isso, disse Grace lentamente, precisamos capturar tudo. Vídeo com som, múltiplos ângulos se possível, e precisa ir para algum lugar que Marcos não possa alcançar. Helena assentiu. Já vi que ele tem isso. Meu telefone grava vídeo. Posso me esconder na porta da cozinha. Ele nunca me nota. E para onde enviamos? Grace pensou na carta em seu porão, a endereçada a seu pai, a que nunca havia enviado. Enviamos para meu pai, disse ela, e rezamos para que ele possa me perdoar o tempo suficiente para me salvar. Grace passou o resto do dia se preparando. Interpretou a esposa perfeita. Submissa, arrependida, grata pela paciência de Marcos com sua doença, sua confusão, seus medos irracionais. Não o desafiou, não o questionou. Fez com que ele acreditasse que suas ameaças haviam funcionado, que estava quebrada, que nunca voltaria a desobedecer. À noite, Marcos estava relaxado, confiante, magnânimo na vitória. Serviu-se um uísque e contou a Grace sobre seus planos para a festa de Natal, sobre os convidados que compareceriam, sobre a impressão que precisavam dar. Você vai usar o vestido azul, instruiu, aquele que esconde sua condição. Não quero que as pessoas pensem que somos um desses casais que não conseguem parar de se reproduzir. Claro, aceitou Grace. O que você quiser. Marcos sorriu. Aproximou-se e acariciou a bochecha dela. A mesma bochecha que havia golpeado 3 meses atrás. Essa é minha boa garota. Retirou-se para seu escritório para uma conferência telefônica. E Grace começou seus preparativos. Posicionou Lily no cercadinho perto da árvore de Natal. Queria sua filha perto, mas não na linha de fogo. Fez um sinal para Helena, que assentiu e se retirou para a cozinha com seu telefone já gravando. Verificou a hora. 9:30. Marcos sairia em breve para encontrar Victoria. Tudo o que Grace tinha que fazer era pressionar o botão certo no momento certo. Estava aterrorizada. Suas mãos tremiam. Seu coração batia acelerado. Sua mente gritava para que parasse, que se submetesse, que sobrevivesse mais um dia. Mas pensou em Lily crescendo nesta casa. Lily aprendendo que isto era como o amor parecia. Lily se tornando outra mulher que confundia controle com carinho. Não, não sua filha. Nunca sua filha. Às 9:45.
Marcus desceu as escadas com seu casaco. Estou saindo! Grace respirou fundo e se interpôs em seu caminho. Aonde você vai? Jantar de negócios, respondeu Marcus, sem realmente olhar para ela. Às 10 da noite, na véspera da véspera de Natal. Ele parou. Seus olhos focaram no rosto dela. Desculpe? A Victoria vai estar lá? Perguntou Grace. Sua voz era firme, embora suas entranhas estivessem líquidas. Deveria chamá-la de florista, como você no seu telefone. Este era o momento. O ponto sem retorno. Marcus ficou muito quieto. O que você disse? Eu sei sobre ela, Marcus. Sei há meses. O apartamento que você comprou para ela em Tribeca. As joias. As viagens de negócios para Miami. O rosto dele estava mudando. A máscara estava deslizando. Por baixo havia algo escuro, frio e perigoso. Você verificou meu telefone. Você nem vai negar? Marcus se moveu rápido. Agarrou Lily do cercadinho e a colocou no tapete, fora do caminho. Grace sentiu um momento de alívio por sua filha estar segura. E então Marcus estava girando de novo para ela, com a mão levantada. O tapa conectou com seu pômulo. A força a fez cambalear para trás. Sua barriga de grávida bateu na borda da mesa de centro. Caiu. O dor explodiu através de seu corpo. Sua visão nublou. O sangue encheu sua boca, onde havia mordido a língua. Marcus parou sobre ela, seu rosto retorcido de raiva. Sua máscara completamente desaparecida. Você não me questiona, rosnou. Não me investiga. Não pensa sem minha permissão. Não é nada sem mim. Entende? Nada! Grace jazia no chão, uma mão protegendo sua barriga, a outra pressionada contra seu rosto sangrando. Forçou a palavra através da dor. Sim. Sim o quê? Sim, sussurrou. Eu entendo. Marcus alisou o casaco. Passou a mão pelo cabelo. A raiva drenou de seu rosto, substituída por fria satisfação. Limpe-se. Você parece patética. Passou por cima do corpo dela e saiu pela porta da frente. O motor de seu carro rugiu ganhando vida. Os faróis varreram as janelas, e então ele se foi. Na soleira da cozinha, Helena baixou seu telefone. Seu rosto estava pálido, mas sua voz era firme. Consegui. Tudo. Grace incorporou-se até ficar sentada. Seu lábio estava partido. Suas costelas doíam. Seu bebê chutava freneticamente dentro dela, respondendo ao seu estresse. Mas estava viva e tinha evidências. Envie para 3 contas na nuvem, disse Grace. As que configurei. E mais uma. Helena assentiu. Onde? Grace limpou o sangue do queixo. Para meu pai. Envie para meu pai. Às 11h23 daquela noite, o general Robert Mitchell estava sentado sozinho em seu escritório na Virgínia. As paredes estavam cobertas de fotografias de seus 35 anos de serviço. Apertos de mão com presidentes. Fotos de unidade de missões ao redor do mundo. Com condecorações e medalhas emolduradas em fileiras cuidadosas. Mas a foto que capturava sua atenção era a de sua escrivaninha, sua filha, no dia de seu casamento. Sorrindo de branco, parecendo que havia encontrado tudo o que sempre quis. Ele sabia que aquele sorriso era uma mentira. Havia tentado avisá-la. Ela não havia escutado. 2 anos de silêncio. 2 anos, se perguntando se ela estava bem. De verificar suas redes sociais procurando sinais de problemas. De permanecer acordado à noite, imaginando o pior. Não havia deixado de zelar por ela. Só havia aprendido a fazê-lo à distância. Seu telefone vibrou. Notificação de e-mail de um endereço desconhecido. O assunto fez seu coração parar. Pai, estava errada. Preciso de você. Abriu o e-mail com dedos trêmulos. Havia um vídeo anexado. Pressionou reproduzir.
Durante 90 segundos, o general Robert Mitchell viu sua filha ser espancada pelo marido. Viu Marcus esbofeteá-la no rosto. Viu como ela caía, sua barriga de grávida batendo na mesa de centro. Viu como jazia no chão, sangrando e quebrada, enquanto Marcus parava sobre ela e gritava que ela não era nada. O vídeo terminou. O general sentou-se em absoluta quietude. Não houve lágrimas. Não houve gritos de raiva. Só houve um silêncio tão completo que parecia engolir a sala. Então pegou seu telefone e fez uma ligação. Coronel Price, preciso de você na minha casa em 30 minutos. Pacote de informações completo. Fez uma pausa, e quando voltou a falar, sua voz era gelo e ferro. Vamos à guerra. A manhã da véspera de Natal chegou com a promessa de neve. Grace acordou com um rosto que mal reconhecia. O hematoma em sua bochecha havia florescido em roxo e amarelo, estendendo-se do pômulo até a mandíbula. Seu lábio estava inchado. Havia sombras de impressões digitais em seu braço, onde Marcus a havia agarrado. Catalogou os ferimentos com o desapego clínico de uma mulher que havia aprendido a documentar sua própria destruição. Ângulo frontal, perfil lateral, close do lábio partido. Imprimimos as fotos. Juntaram-se as milhares de outras em suas contas ocultas na nuvem. Helena apareceu na porta do quarto com café e notícias. Ele saiu cedo. Não voltará até a festa desta noite. Grace sentiu que algo se afrouxava em seu peito. Algumas horas de espaço para respirar. Uma chance para pensar. Seu pai ligou para a casa. Continuou Helena. 3 vezes. Disse a ele que você estava descansando. Grace fechou os olhos. Claro que havia ligado. Havia visto o vídeo. Provavelmente já estava a caminho. Bom, disse. Não quero que Marcus saiba que ele vem. Os olhos de Helena se arregalaram. Ele vem. Quando? Esta noite. A festa de Natal. 200 convidados. Todos os contatos de negócios de Marcus. Todos os seus amigos ricos. E meu pai vai cruzar aquela porta e mostrar a Marcus exatamente o que acontece quando você bate na filha de um general. E o que acontece então? Grace abriu seu kit de maquiagem e começou o trabalho familiar de cobrir seus hematomas. Então descobrimos quem realmente é meu marido quando ele não pode se esconder atrás de seu dinheiro. A manhã passou em preparativos. Grace ajudou Helena com os detalhes da festa, sua mente correndo através de cenários e contingências. Empacotou uma bolsa de emergência e a escondeu nos suprimentos de fraldas de Lily. Transferiu dinheiro de emergência para o forro da cadeirinha do carro. Enviou mensagens criptografadas para Diana, atualizando-a sobre tudo o que havia acontecido. Às 2 da tarde, Diana ligou de um telefone descartável. Ainda estou suspensa, mas fiz algumas ligações. A promotoria tem investigado Marcus há anos. Evasão fiscal, fraude, violações de financiamento de campanha. Simplesmente nunca tiveram o suficiente. Grace sentiu a esperança acender em seu peito. Se meu vídeo mostra o que digo que mostra, eles vão agir. Posso ter um mandado de prisão pronto para o dia 26 de dezembro. Você só tem que sobreviver mais 2 dias. Grace desligou com algo que não sentia há meses. Otimismo. Um caminho real para frente. Evidência mais investigação, mais as conexões de seu pai igualavam liberdade. 2 dias mais. Podia sobreviver a qualquer coisa por mais 2 dias. Olhou-se no espelho. Machucada, mas não quebrada. Golpeada, mas não derrotada. A maquiagem cobria o pior do dano. Com o vestido azul que Marcus havia escolhido, quase parecia normal. Quase parecia uma mulher que não havia sido espancada pelo marido há 16 horas. Quase parecia uma mulher que não estava planejando a destruição de todo o seu casamento. Mais 2 dias.
sussurrou para seu reflexo. Você consegue. Às 6 horas, Grace desceu as escadas com o vestido azul e encontrou seu pesadelo esperando no saguão. Marcus havia chegado cedo em casa e não estava sozinho. O senador Richard Blake estava ao seu lado. Um homem corpulento em seus 60 anos, com o sorriso de um político e os olhos de um predador. Blake era um dos maiores investidores de Marcus. Também era um dos homens mais poderosos de Washington, com conexões que chegavam a cada agência do governo federal. Se Blake estava aqui, o plano de Grace estava em sério perigo. Aí está ela, disse Marcus, sua voz quente de atuação. Grace, lembra do senador Blake? O sorriso de Blake se alargou. Claro. Como vai essa renovação do Green Card? Esses atrasos burocráticos são terríveis. Mas não se preocupe. Tenho gente trabalhando nisso. A ameaça era inconfundível. O senador controlava seu status imigratório. Um telefonema e Grace poderia ser deportada. Obrigou-se a devolver o sorriso. Obrigada, senador. É muito gentil. Marcus pegou seu braço e a guiou para a cozinha, seu aperto firme o suficiente para lembrá-la de quem estava no controle. Sei que seu pai tem ligado, murmurou. Sei que você enviou algo a ele e sei que ele está planejando vir aqui esta noite. O coração de Grace parou. Como ele podia saber? Havia sido tão cuidadosa. Está tudo bem, continuou Marcus. Deixe-o vir. O senador Blake já fez algumas ligações. A revisão da autorização de segurança de seu pai começou esta manhã. Qualquer acusação que ele faça parecerá a de um homem desesperado tentando proteger sua pensão. Você está mentindo. Marcus sorriu. Estou? Pergunte ao senador. Ele tem amigos em lugares muito interessantes. Grace queria gritar, correr, queimar esta casa com todos dentro. Em vez disso, sorriu, alisou seu vestido e disse: Devo verificar o buffet. Marcus soltou seu braço. Essa é minha boa garota. A festa começou às 7. Os convidados entraram aos montes pela porta com roupas de grife e sorrisos praticados. O champanhe fluía. Tocava música de Natal. A mansão Whitmore brilhava com alegria festiva. Grace movia-se entre a multidão como um fantasma, fazendo conversa fiada, aceitando elogios, representando o papel da anfitriã perfeita. O tempo todo, seus olhos continuavam desviando para a porta. Onde estava seu pai? Por que não havia vindo? Às 8 horas, a campainha tocou. O coração de Grace saltou. Finalmente. Mas não era o General Mitchell na porta. Era um oficial de justiça. Grace Whitmore, você foi notificada. O envelope continha papéis de custódia de emergência, apresentados por Marcus naquela manhã, afirmando que Grace era mentalmente instável e um perigo para seus filhos. Uma audiência estava agendada para 26 de dezembro, o mesmo dia em que Diana havia prometido o mandado de prisão. Marcus a havia superado em manobras de novo. Encontrou-o do outro lado da sala, rodeado de investidores, rindo da piada de alguém. Quando seus olhos encontraram os dela, seu sorriso se alargou. Você realmente achou que podia me vencer? Articulou com os lábios. Grace retirou-se para o banheiro e trancou a porta. Sentou-se na borda da banheira, os papéis de custódia amassando em seu punho, e lutou contra a vontade de vomitar. Tudo estava perdido. A ajuda de seu pai seria desacreditada. A promotoria não podia se mover rápido o suficiente. Perderia seus filhos em 2 dias. Uma batida na porta a fez pular. Grace? Era a voz de Victoria Stone, enjoativa de falsa preocupação. Você está bem aí dentro? Grace não respondeu. Estava ocupada demais tentando lembrar como respirar. Ouvi sobre sua pequena queda ontem à noite, continuou Vicky. Que desajeitada da sua parte.
Deveria ser mais cuidadosa. Mulheres grávidas têm acidentes o tempo todo. A maçaneta da porta sacudiu. Grace não se moveu. Depois da audiência de custódia, Marcos vai pedir o divórcio. Eu vou me mudar no ano novo. Seus filhos vão me chamar de mamãe. E você? Será deportada de volta para o nada. Grace olhou para os papéis de custódia. Suas mãos. O futuro do qual não podia escapar. Então seu telefone vibrou em sua bolsa. Número desconhecido. Atendeu sem esperança. Estou do lado de fora do portão. Não me deixam entrar. A voz de seu pai. Calma e firme. E mais bonita que qualquer som que já tivesse ouvido. Mas não vou embora. Continuou o general Mitchell. Nunca vou embora. Agora me conte tudo, querida. Desde o início. Grace começou a chorar. As lágrimas que havia contido durante horas, durante meses, durante anos, finalmente se libertaram. Pai, não sei se podemos vencer. Querida, passei 35 anos vencendo guerras que pareciam impossíveis de vencer. Este homem tem dinheiro e conexões. Eu tenho algo melhor. O quê? Tenho você, e tenho tempo, e tenho um plano que ele não pode prever. Grace limpou o rosto com as costas da mão. O que eu faço? Volte para aquela festa. Deixe-o pensar que venceu. Você pode fazer isso por mim? Pensou em Lily dormindo lá em cima, no bebê crescendo dentro dela, no futuro que se recusava a entregar. Sim, senhor. Essa é minha garota. Agora, escute com atenção. A manhã de Natal chegou com luz pálida de sol e cheiro de pinheiro. Grace acordou antes do amanhecer, sua mente acelerada com tudo o que seu pai lhe havia dito durante a ligação no banheiro. O general não havia ficado inativo. Enquanto Grace estava presa na festa, ele estava reunindo um exército. A coronel Sarah Price, advogada militar do JAG e amiga de longa data, havia passado a noite rastreando outras 3 mulheres que Marcos havia abusado e silenciado com acordos de confidencialidade. As 3 estavam dispostas a testemunhar se fossem intimadas. Uma tinha registros médicos. Uma tinha fotografias. Uma tinha gravações. O agente Michael Webb, ex-FBI e agora inteligência privada, havia rastreado a relação financeira do senador Blake com Marcos. Transferências bancárias, violações de financiamento de campanha, alavancagem. Diana Cole, suspensa mas não parada, havia se conectado com as outras vítimas e estava construindo um caso de padrão de abuso que nenhum juiz de custódia poderia ignorar. A audiência é dia 26 de dezembro, havia dito seu pai. Não podemos impedi-la, mas podemos mudar o que acontece lá. Marcos espera assassinato de caráter. Está preparado para que Grace pareça louca, vingativa, desesperada. Não está preparado para evidências calmas e documentadas de múltiplas fontes. Às 6 da manhã, Grace saiu da casa, enquanto Marcos dormia após o champanhe, e encontrou seu pai em um restaurante a 20 milhas de distância. O general Robert Mitchell parecia mais velho do que ela lembrava. Seu cabelo havia ficado completamente grisalho nos 2 anos desde que o vira. Havia novas linhas ao redor de seus olhos, novo peso sobre seus ombros, mas suas costas continuavam militarmente retas. Seu olhar continuava aguçado. E quando se levantou para abraçá-la, seus braços continuavam sendo o lugar mais seguro que ela já havia conhecido. "Papai!" sussurrou Grace contra seu ombro. "Sinto tanto." Não. Sua voz era firme, mas gentil. Não peça desculpas por sobreviver. Não peça desculpas por nada do que aquele monstro te fez passar. Ele a segurou à distância de um braço e estudou seu rosto, sua mandíbula ficando tensa diante dos hematomas cobertos de maquiagem. "Vi o vídeo", disse ele. "Vi minha filha ser espancada pelo marido. Vi ela cair,
Vi ela jazer no chão e suplicar. Sabe o que senti? Grace negou com a cabeça. Raiva, disse o general. Mais raiva do que jamais senti na minha vida. Vi homens morrerem, matei inimigos deste país, mas nunca quis destruir outro ser humano como quero destruir Marcus Whitmore. Ele fez uma pausa. Mas não farei isso com minhas mãos. Isso seria rápido demais, misericordioso demais. Sorriu e havia algo frio e satisfeito na expressão. Vou destruí-lo com evidências e procedimentos e todo o peso da lei americana. Vou tirar tudo o que ele tem. Seu dinheiro, sua reputação, sua liberdade. E quando estiver sentado em uma cela de prisão, sozinho e esquecido, quero que saiba que uma mulher que ele pensou que não era nada, tirou tudo dele. Grace sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei se consigo fazer isso. Você já fez, querida. Você construiu o caso. Você reuniu as evidências. Sobreviveu 4 anos naquela casa e saiu lutando. Tudo o que estou fazendo é fornecer reforços. Abriu uma pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Isto era o que enfrentavam. Este era o plano. A audiência de custódia era em 2 dias. Os advogados de Marcus argumentariam que Grace era instável, paranoica, propensa a delírios. Apresentariam testemunho de médicos que ele havia subornado e amigos que ele havia instruído. Mas a Coronel Price já havia apresentado moções de emergência para introduzir o vídeo de Helena como evidência. O agente Webb havia entregue um pacote ao chefe de gabinete do senador Blake, que manteria o senador ocupado demais para proteger Marcus. Diana havia preparado as outras vítimas para testemunhar. A chave, explicou o general, é que narcisistas não conseguem lidar com a perda de controle. Marcus espera que você lute como uma vítima. Espera lágrimas e acusações e desespero. Não espera evidências calmas e documentadas de múltiplas fontes. E se não for suficiente? Então escalamos. O FBI tem investigado a Whitmore Technologies há 3 anos. Só precisam de alguém disposto a testemunhar. Grace olhou fixamente para ele. Você quer que eu ajude a derrubar a empresa do meu marido? Quero que você seja livre. Quero que Lily esteja segura. E quero que esse homem pague por cada hematoma que já colocou em seu corpo. Fez uma pausa. É motivação suficiente? Grace pensou na vida que havia vivido durante 4 anos. O medo, o isolamento, a lenta erosão de tudo o que costumava ser. Sim, disse ela. É suficiente. Grace voltou para casa para encontrar Marcus acordado e desconfiado. Onde você estava? Na igreja. Mentiu com suavidade. Serviço de Natal de manhã. Queria rezar por nossa família. Marcus estudou seu rosto procurando sinais de engano. Grace manteve sua expressão serena, sua linguagem corporal submissa. Você deveria ter me dito, disse finalmente. Teria ido com você. Não queria te acordar. Você trabalhou tanto na festa. A suspeita desvaneceu. Marcus beijou a testa dela. Isso é muito atencioso. Vá ver a Lily. Tenho ligações a fazer. Grace passou o dia interpretando a esposa perfeita, sua mente acelerada sob a atuação. Ao meio-dia, a previsão de seu pai se tornou realidade. Marcus recebeu um telefonema que drenou a cor de seu rosto. O que você quer dizer com retirou seu apoio? Blake prometeu. Grace observou da porta da cozinha enquanto Marcus andava de um lado para o outro, sua voz elevando-se em pânico. Quando a surpreendeu olhando, sua expressão mudou de medo para suspeita e para raiva. O que você fez? Grace abriu muito os olhos. Não sei do que você está falando. Seu pai, ele fez algo. Ele... Marcus parou. Controlou-se. A máscara voltou a deslizar para o lugar. Não importa. A audiência é amanhã. Tenho os melhores advogados. Você não tem nada.
Grace não disse nada. Apenas sorriu. Pela primeira vez desde o dia de seu casamento, ela tinha a vantagem e ia usá-la. Às 4 da tarde de Natal, Marcus fez seu movimento. Grace estava no quarto do bebê, ninando Lily até dormir, quando ouviu sirenes à distância. Aproximaram-se, mais perto, até que luzes vermelhas e azuis piscaram através das janelas do quarto. Levou Lily para baixo para encontrar 2 policiais em seu saguão. Marcus de pé ao lado deles, com uma expressão de profunda preocupação. Oficiais, graças a Deus vocês estão aqui. Tenho estado tão preocupado com ela. O sangue de Grace gelou. O que está acontecendo? Senhora Whitmore, disse um dos oficiais, recebemos um relatório de que você é um perigo para si mesma e seus filhos. Precisamos que venha conosco para a avaliação. Isso é mentira! Grace recuou, Lily apertada contra seu peito. Ele está mentindo. Ele me bateu há 2 dias. Olhem meu rosto. Apontou para os hematomas que desvaneciam, mas a maquiagem que havia aplicado tão cuidadosamente naquela manhã cobria o pior do dano. Os oficiais trocaram olhares. Senhora, não estamos aqui para determinar culpa. Temos uma ordem de internação psiquiátrica assinada por um médico licenciado. Marcus avançou, sua voz gotejando falsa tristeza. Ela tem feito acusações assim há semanas. É parte da condição dela. Por favor, apenas deem a ela a ajuda de que precisa. A mente de Grace acelerou. Sabia o que era isso. Uma retenção 515. Internação psiquiátrica involuntária por até 72 horas. Em alguns estados, só exigia a declaração de preocupação de uma pessoa. Marcus havia encontrado um médico disposto a assinar os papéis. Provavelmente o havia subornado, como subornava todos os outros. Isso está errado, disse Grace, sua voz tremendo. Ele está tentando me impedir de testemunhar amanhã. Os oficiais pareciam desconfortáveis, mas não vacilaram. Senhora, precisa vir conosco. Se tudo estiver bem, será liberada dentro de 72 horas. 72 horas. A audiência de custódia era em 36. Marcus a havia superado em manobras de novo. Pelo menos me deixem ligar para meu advogado, suplicou Grace. Pode fazer ligações do centro, disse o oficial. Mas precisamos ir agora. Marcus estendeu a mão para Lily. Eu cuidarei dela, Grace. Não se preocupe. Grace segurou sua filha mais forte. Não, você não pode tirá-la de mim. Os oficiais avançaram. Senhora, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Grace olhou para Helena, que havia aparecido no corredor com seu telefone apenas visível na mão, gravando tudo. Olhou para Marcus, cuja máscara de preocupação não podia ocultar de todo o triunfo em seus olhos. Olhou para Lily, sua linda filha, que estava começando a chorar porque podia sentir o terror de sua mãe. E Grace tomou uma decisão. Entregou Lily a Helena, não a Marcus, a mulher que havia arriscado tudo para ajudá-la. Cuide dela, disse Grace, sua voz quebrando. Até eu voltar. Eu cuidarei, prometeu Helena. Não deixarei que nada aconteça com ela. Os oficiais pegaram os braços de Grace, gentil mas firmemente. Levaram-na para a viatura na entrada, passando pelas decorações de Natal, o gramado coberto de neve, a vida que havia construído e perdido. Na porta, Marcus acenou. Cuidarei bem dela, Grace. Não se preocupe com nada. A porta do carro fechou. As sirenes desapareceram e Grace foi levada para longe de seus filhos no dia de Natal. O centro psiquiátrico era frio, branco e projetado para fazer as pessoas se sentirem pequenas. Grace foi processada como uma criminosa. Roupas retiradas, objetos pessoais confiscados, telefone apreendido. Deram-lhe uma bata de papel e chinelos de papel
e levaram-na para um quarto com paredes nuas e uma cama aparafusada ao chão. Um médico veio avaliá-la. Homem de meia idade, mãos suaves, olhos que não queriam encontrar os dela. Senhora Whitmore, sabe por que está aqui? Porque meu marido apresentou um relatório falso, disse Grace. Obrigou-se a manter a calma, a soar racional. Ele tem abusado de mim há anos. Tenho evidências, tenho testemunhas. A audiência de custódia é amanhã, e ele está tentando me impedir de testemunhar. O médico tomou notas. Seu marido diz que você tem feito essas acusações há meses. Diz que tem estado paranoica, com delírios. Ele está mentindo. Diz que tem sofrido de psicose pós-parto, que ameaçou machucar a si mesma e seus filhos. Grace sentiu o desespero subindo por sua garganta. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. A paciente está agitada, murmurou o médico escrevendo. Mostra sinais de delírio persecutório. Recomendo observação estendida. Não. Grace estendeu a mão para o braço dele. Depois parou. Tocar nele só confirmaria a narrativa dele. Por favor, tem que ouvir. Minha filha precisa de mim. A audiência é amanhã. O médico se levantou. Descanse um pouco, senhora Whitmore. Falaremos de novo pela manhã. Ele saiu. A porta foi trancada atrás dele. Grace estava sozinha. Sentou-se na borda da cama e olhou fixamente para as paredes brancas nuas. Pensou em Lily, provavelmente chorando por ela neste momento. Pensou em seu filho não nascido, crescendo dentro dela enquanto sua mãe estava sentada em uma ala psiquiátrica. Pensou em Marcus, dormindo tranquilamente em sua cama, confiante de que havia ganhado. Pensou em desistir. Qual era o sentido de lutar? Marcus tinha dinheiro, conexões, poder. Cada vez que ela encontrava um caminho para frente, ele o bloqueava. Cada vez que pensava que estava perto da liberdade, ele a arrastava de volta. Talvez ela estivesse louca. Talvez tudo isso fosse um delírio. Talvez devesse simplesmente aceitar seu destino e parar de lutar. O pensamento durou exatamente 30 segundos. Então, Grace lembrou a voz de seu pai no telefone. Tenho você. E tenho tempo. E tenho um plano que ele não pode prever. Lembrou a promessa de Helena. Não deixarei que nada aconteça com ela. Lembrou a determinação de Diana. A promotoria tem investigado Marcus há anos. Simplesmente nunca tiveram o suficiente. Grace não estava sozinha. Tinha gente lutando por ela. Gente que acreditava nela. Gente que não ia deixar Marcus ganhar. Secou os olhos e endireitou as costas. Não estou louca, disse em voz alta. Não sou fraca. Sou uma mãe e vou sair daqui. Começou a planejar. 26 de dezembro. O dia da audiência de custódia. O general Robert Mitchell não dormia há 36 horas. Desde o momento em que soube que sua filha havia sido internada, estivera trabalhando em cada contato, cobrando cada favor, construindo um caso que a libertaria a tempo de lutar por seus filhos. A Coronel Price apresentou moções de emergência desafiando a retenção psiquiátrica. Apresentou evidências de que Marcus havia feito declarações falsas nos papéis de internação. Exigiu uma audiência diante de qualquer juiz que quisesse ouvir. O agente Webb rastreou transferências bancárias de Marcus para o psiquiatra que havia assinado a ordem de internação de Grace. Suborno. Um crime federal. Diana Cole contatou diretamente o administrador do hospital. Explicou em termos calmos e profissionais que ao meio-dia cada veículo de notícias em Connecticut teria a história de como o CEO da Whitmore Technologies internou sua esposa grávida para silenciar seu testemunho de abuso. O administrador não ficou feliz. O administrador revisou a papelada. O administrador descobriu várias irregularidades que exigiam atenção imediata. Às 9 horas da manhã,
Grace Mitchell Whitmore foi liberada da custódia psiquiátrica. Seu pai a esperava do lado de fora. Grace correu para ele. O abraço foi feroz e desesperado. O abraço de uma mulher que havia passado a noite mais escura de sua vida sozinha. Papai! Eu te peguei, o general assegurou forte. Eu te peguei. Já quase acabou. A audiência. A que horas? 2 horas. A Coronel Price tem tudo. As outras mulheres estão testemunhando. O juiz viu o vídeo. Grace sentiu os joelhos falharem. Seu pai assegurou. Os advogados de Marcus estão tentando negociar um acordo, disse ele. Mas não vamos aceitar um acordo. Vamos levar tudo. O Tribunal de Família de Greenwich não foi projetado para o drama. O edifício era funcional e institucional. Tudo paredes bege e luzes fluorescentes. Mas hoje, o drama o encontrou de qualquer maneira. Grace entrou na sala do tribunal de braço dado com seu pai. Usava roupas emprestadas, seu cabelo ainda úmido de um banho rápido em um hotel próximo. Parecia exausta, sobrecarregada, mal se mantendo inteira. Exatamente o que Marcus esperava ver. Mas por baixo da exaustão, algo era diferente. Havia aço em suas costas, fogo em seus olhos. Grace Mitchell havia deixado de ser vítima. Marcus já estava sentado com sua equipe jurídica quando chegaram. 4 advogados em ternos caros, papéis espalhados sobre a mesa, a postura de homens que esperavam vencer. Quando Marcus viu o general, seu rosto empalideceu. Nunca haviam se conhecido. Em 4 anos de casamento, Marcus havia se assegurado disso. Havia dito a Grace que seu pai era tóxico, controlador, perigoso. A havia convencido a cortar o contato. Agora, pela primeira vez, estava cara a cara com o homem de quem estava se escondendo. O general Mitchell se aproximou com a mão estendida. Marcus, finalmente. Não acho que tenhamos nos apresentado formalmente. Marcus não pegou a mão. Você deveria ter ficado fora disso, velho. O general sorriu. Velho, interessante. A última pessoa que me chamou assim era um senhor da guerra no Afeganistão. Está morto agora. Inclinou-se para perto, sua voz baixando para um sussurro que apenas Marcus podia ouvir. Você colocou as mãos na minha filha grávida, enquanto segurava minha neta. Passei 35 anos construindo uma rede de pessoas que podem fazer problemas desaparecerem. Você é um problema, e este sou eu sendo misericordioso, deixando que uma sala de tribunal decida seu destino em vez de resolver eu mesmo. A compostura de Marcus rachou. Isso é uma ameaça? É um fato. Ameaças exigem incerteza. Não há nada incerto sobre o que vem para você. O general se endireitou e sorriu. Nos vemos lá dentro. A audiência começou às 11. Os advogados de Marcus apresentaram seu caso primeiro. Argumentaram que Grace era instável, paranoica, que sofria de psicose pós-parto. Apresentaram testemunho do psiquiatra que havia assinado seus papéis de internação. Pintaram o quadro de uma mulher com problemas que precisava de ajuda, não de custódia. Então a Coronel Price se levantou. Meritíssima, gostaria de apresentar evidências que contradizem a narrativa do peticionário. Reproduziu o vídeo de Helena. A sala ficou em silêncio enquanto as imagens enchiam a tela. Marcus esbofeteando Grace. Grace caindo. Marcus parado sobre ela, gritando que ela não era nada. Quando o vídeo terminou, o advogado principal de Marcus já estava de pé. Meritíssima, este vídeo foi obtido sem consentimento. Deveria ser inadmissível. A juíza, uma mulher de cabelo grisalho com óculos de leitura e sem paciência para jogos, olhou-o por cima de seus aros. Em casos que envolvem violência doméstica, a lei de Connecticut permite gravar sem consentimento
se a parte que grava razoavelmente acredita que está documentando um crime. Negado. A Coronel Price continuou. Apresentou registros médicos documentando 15 visitas à sala de emergência em 4 anos, todas atribuídas a quedas ou acidentes. Introduziu testemunho de outras 3 mulheres que Marcus havia abusado e silenciado com acordos de confidencialidade. Apresentou registros de transferências bancárias, mostrando que Marcus havia pago ao psiquiatra $50 mil para assinar os papéis de internação. Para quando terminou, a equipe jurídica de Marcus estava um caos. Objetaram tudo, exigiram adiamentos, ameaçaram com apelações. A juíza negou cada moção. Já vi o suficiente, disse ela. Senhor Whitmore, o senhor fabricou uma crise de saúde mental para silenciar uma testemunha. Cometeu agressão em vídeo. Tem um padrão documentado de abuso doméstico que abrange 15 anos. Tirou os óculos de leitura e olhou diretamente para Marcus. A custódia de emergência é concedida a Grace Mitchell. Uma ordem de restrição está em efeito imediatamente. O senhor não deve contatar sua esposa ou filhos. Recomenda-se acusações criminais ao promotor distrital. Bateu o martelo. A sessão está encerrada. Grace caiu em lágrimas. O braço de seu pai rodeou seu ombro. Acabou, disse ele. Você venceu. Do outro lado da sala, Marcus estava sendo escoltado para fora por seus advogados. Quando passou, captou o olhar de Grace. Isso não acabou, articulou com os lábios. Grace endireitou as costas e o olhou diretamente nos olhos. Sim, disse ela. Acabou. Durante 12 horas, Grace acreditou que estava livre. Buscou Lily do cuidado protetor de Helena. Instalou-se na propriedade de seu pai na Virgínia. Segurou sua filha e chorou, e se permitiu imaginar um futuro sem medo. Então, às 10 da noite, seu telefone tocou. Número desconhecido. Parabéns, Grace. Ganhou a batalha, mas acaba de perder a guerra. A voz de Victoria Stone, fria e triunfante. Do que você está falando? Ligue a televisão. Grace caminhou para a sala de estar, onde seu pai estava vendo as notícias com um copo de uísque. A tela mostrava uma coletiva de imprensa em andamento. Marcus em um pódio. Advogados atrás dele. O logotipo da Whitmore Technologies no fundo. Sou vítima de um ataque coordenado pela família da minha esposa. A voz de Marcus era medida, triste, convincente. O pai dela, o general Robert Mitchell, usou suas conexões governamentais para fabricar evidências, pressionar testemunhas e manipular os tribunais. Apresentei um processo federal contra ele por abuso de poder. Grace sentiu o chão inclinar sob seus pés. Ele vai arrastar isso por anos, disse ela. Vai afirmar que você abusou do seu poder. Vai nos transformar nos vilões. Seu pai silenciou a televisão. Deixe-o tentar. Pai, ele tem advogados, dinheiro, contatos com a mídia. Pode distorcer isso até que ninguém saiba o que é verdade. O general Mitchell deixou seu uísque. Querida, ele pode distorcer o quanto quiser. A verdade está em vídeo. As testemunhas estão registradas. Mas, ele levantou uma mão. E até amanhã de manhã, ele terá problemas muito maiores do que relações públicas. Grace olhou fixamente para ele. O que você quer dizer? O FBI tem investigado a Whitmore Technologies há 3 anos. Evasão fiscal, fraude eletrônica, violações de financiamento de campanha. Tem construído um caso, mas nunca tiveram o suficiente para agir. Sorriu. Agora tem o suficiente. Como? Porque você vai testemunhar. Você tem acesso a registros financeiros que eles têm tentado obter há anos. Sabe onde os cadáveres estão enterrados. E ao contrário de seus executivos, que estão todos implicados, você é uma vítima disposta a cooperar. Grace sentiu que algo mudava dentro dela. Uma porta se abrindo.
um caminho para frente. Você quer que eu ajude a derrubar toda a empresa dele? Quero que você seja livre, verdadeiramente livre, não apenas legalmente separada, mas segura. E a única maneira de estar segura é me certificar de que Marcus Whitmore nunca mais tenha o poder de machucar ninguém. Grace pensou nos últimos 4 anos. O isolamento, o medo, a forma como Marcus a havia convencido de que não era nada. Pensou em Lily, que cresceria sabendo que seu pai era um monstro. Pensou nas outras mulheres, as que Marcus havia machucado antes dela, as que machucaria depois, se continuasse sendo poderoso. O que preciso fazer? Perguntou. Seu pai lhe entregou um telefone. Primeiro, você faz uma ligação. A invasão do FBI na Whitmore Technologies ocorreu em 3 de janeiro. Grace viu pela televisão. Lily em seus braços. Enquanto agentes federais com jaquetas azuis tiravam caixas de evidências da sede em Manhattan. Executivos foram presos. Arquivos foram apreendidos. As ações da empresa caíram 40% antes que os mercados fechassem. No final do dia, Marcus estava sob custódia. As acusações eram extensas. Fraude eletrônica, 15 acusações. Evasão fiscal, 8 acusações. Agressão doméstica, 3 acusações. Porque 2 das outras mulheres haviam encontrado coragem para apresentar queixas, uma vez que viram Grace contra-atacar. A fiança foi negada. Risco de fuga. Histórico de intimidação de testemunhas. O senador Blake foi o próximo. A evidência que o agente Webb havia reunido era devastadora. Violações de financiamento de campanha, conspiração, suborno. O senador renunciou antes que pudessem expulsá-lo, e a investigação federal que se seguiu acabou com sua carreira política para sempre. Victoria Stone tentou alegar privilégio conjugal quando foi chamada para testemunhar. Você não é casada com ele, apontou o promotor. Vicky foi acusada como cúmplice de fraude. Todos os presentes de Marcus, o apartamento, as joias, o carro, foram confiscados como produto de atividade criminosa. Grace viu cada dominó cair com uma satisfação que não sabia que era capaz de sentir. Não estava orgulhosa do prazer que encontrava no sofrimento de outras pessoas, mesmo quando essas pessoas lhe haviam causado tanta dor. Mas permitiu-se isso. Só desta vez. Só por um momento. Haviam tentado destruí-la. Haviam falhado. Ela os havia destruído em troca. Antes de Vicky ser levada algemada, Grace pediu um momento a sós com ela. Estavam de pé em um corredor do tribunal. 2 mulheres que haviam amado o mesmo homem e haviam sido quebradas por ele de diferentes maneiras. Você me disse que meus filhos te chamariam de mamãe, disse Grace. Me disse que eu não era nada. Os olhos de Vicky estavam vermelhos de chorar. Suas roupas de grife estavam amassadas. A mulher confiante que havia atormentado Grace na festa de Natal havia desaparecido. Ele me disse que você estava louca, disse Vicky. Me disse que você o havia prendido. Ele me disse. Grace a interrompeu. Ele te disse o que você queria ouvir. Assim como me disse. Aproximou-se mais. A diferença é que eu acordei. Deixei de acreditar nas mentiras dele. Deixei de deixar que controlasse minha realidade. Olhou Vicky nos olhos. Você nunca fará isso. Grace se virou e se afastou. Não olhou para trás. Não restava nada a dizer. 10 semanas depois, no Dia dos Namorados, as peças finais caíram no lugar. Marcus Whitmore se declarou culpado para evitar um julgamento. A evidência contra ele era avassaladora, e seus advogados finalmente o haviam convencido de que lutar só pioraria as coisas. A sentença foi de 18 anos em prisão federal, sem elegibilidade para liberdade condicional durante 12 anos.
Todos os seus ativos foram confiscados e liquidados. Ordenou-se 47 milhões de dólares em restituição. Uma ordem de restrição permanente o proibia de contatar Grace ou seus filhos até que as crianças completassem 18 anos e escolhessem permitir. Seu nome foi removido da empresa que havia construído. A Whitmore Technologies foi renomeada, reestruturada e vendida a um concorrente. Marcus Whitmore deixou de existir. O senador Richard Blake recebeu 18 meses em prisão de segurança mínima, 3 anos de liberdade condicional e uma multa de 2.400.000 dólares. Sua esposa pediu o divórcio. Sua pensão foi revogada. Seu legado político tornou-se uma história de advertência que ninguém queria lembrar. O Dr. William Price, o psiquiatra que havia assinado os papéis de internação de Grace por 50.000 dólares, teve sua licença médica revogada permanentemente. Foi sentenciado a 6 meses de prisão domiciliar e ordenado a pagar 150.000 dólares em multas. Sua fotografia foi usada em treinamentos de ética médica sob o título O que não fazer. Victoria Stone completou seu serviço comunitário e liberdade condicional em silêncio. Perdeu sua carreira, sua reputação e cada posse material que Marcus lhe havia dado. Conseguiu um emprego em um Detran, em Nova Jersey. Luzes fluorescentes, uniforme cinza, uma fila interminável de pessoas que precisavam que formulários fossem processados. Um dia, um cliente a reconheceu. Ei, você não é aquela mulher do caso Whitmore? Vicky olhou fixamente para a tela de seu computador e não disse nada. A fila continuou se movendo. Helena Santos recebeu 250.000 dólares do acordo de divórcio de Grace. Usou-os para abrir um pequeno café no Queens chamado A Cozinha de Helena. As paredes estavam decoradas com fotografias, incluindo um quadro proeminente que mostrava Helena com Grace, Lily e o bebê Robert. Uma pequena placa abaixo dizia: para a mulher que viu tudo e se recusou a olhar para o outro lado. Helena servia café aos seus clientes e ria com seus habitués e vivia a vida pacífica que havia ganhado através de décadas de coragem. Diana Cole foi completamente reintegrada à promotoria. Todas as acusações foram retiradas. Foi promovida a chefe da unidade de combate à violência doméstica. Seu primeiro caso importante depois de voltar foi um administrador de fundos de hedge que havia abusado de sua esposa durante 7 anos. Diana ganhou a condenação. Grace sentou-se na galeria e viu sua amiga entregar o argumento final. Quando chegou o veredito, seus olhos se encontraram através da sala. Não foram necessárias palavras. O General Robert Mitchell vendeu sua propriedade na Virgínia e comprou uma casa a 10 minutos do novo lar de Grace, em Connecticut. Assumiu o papel de avô em tempo integral com a mesma dedicação que uma vez havia trazido ao serviço militar. Levava Lily para pescar. Ensinou-a a jogar xadrez. Lia para o bebê Robert todas as noites antes de dormir. Sua autorização de segurança foi revisada e aprovada. Sua ficha permaneceu impecável. Sua reputação, se algo, foi melhorada pela história de como havia ajudado sua filha a escapar de um casamento abusivo. Nos jantares de domingo, ele dizia a bênção antes da refeição. Sempre terminava da mesma maneira. E obrigado por trazer minha filha para casa. Lily acrescentava. E obrigado pelo vovô. Todos riam. A mesa sempre estava cheia. Grace Mitchell, não mais Whitmore, construiu uma nova vida dos escombros da velha. Finalizou seu divórcio e recebeu a custódia total de ambos os filhos. Um acordo de 15 milhões de dólares foi posto em fundo fiduciário para Lily e Robert. Retornou ao direito, especializando-se em casos de abuso doméstico.
Trabalhava junto a Diana na promotoria, ajudando mulheres a escapar da mesma armadilha em que ela vivera. Havia sobrevivido. Sua primeira cliente foi uma jovem chamada Sarah, cujo marido controlava suas finanças, monitorava seu telefone e dizia que nunca a machucaria, até que o fez. Grace pegou o caso de graça. Reconheceu-se nos olhos de Sarah o mesmo medo, a mesma vergonha, a mesma esperança desesperada de que alguém acreditasse nela. "Eu acredito em você", disse Grace, "e vou te ajudar a sair." Mudou-se para uma casa colonial de 4 quartos em Connecticut. Quente, iluminada, sem câmeras de segurança, sem portas trancadas. Mudou legalmente seu nome de volta para Grace Mitchell. O nome Whitmore já não existia em seu vocabulário. Aprendeu a dormir sem pesadelos, a rir sem se encolher, a confiar sem esperar traição. Levou tempo, levou terapia, levou mais força do que sabia que tinha, mas conseguiu. Porque Grace Mitchell não era nada, nunca o havia sido. A manhã do Dia dos Namorados chegou com a luz do sol de fevereiro atravessando as cortinas. Grace acordou ao som de pequenos pés correndo pelo corredor. Um momento depois, Lily irrompeu no quarto. "Mamãe, o vovô está fazendo panquecas." Grace sorriu e se espreguiçou e sentiu pela 1000ª vez o milagre de acordar sem medo. "Diga a ele que desço já." Lily saiu pulando. Grace podia ouvi-la gritando a mensagem para o general, que respondeu com fingida indignação de que suas panquecas esfriariam. Pegou o pequeno Robert, de 9 meses, de seu berço e o levou para baixo. A casa cheirava a café e xarope de bordo. O general Mitchell estava em frente ao fogão com um avental que dizia "O cozinheiro mais ou menos do mundo", um presente de Lily que usava com genuíno orgulho. "Bom dia, querida." Virou uma panqueca com facilidade praticada. "Dormiu bem? Melhor do que tenho dormido em anos." Acomodou Robert em sua cadeira alta e serviu-se uma xícara de café. Lily já estava à mesa, atacando uma pilha de panquecas com o entusiasmo de uma criança de 3 anos que havia descoberto o xarope. "Mamãe, por que hoje é especial?" Grace sorriu. "É o dia de São Valentim. É sobre o amor." Lily considerou isso com a seriedade de uma filósofa. "Como o vovô nos ama." Exatamente assim. A campainha tocou. Grace foi abrir. Diana estava na varanda com flores e uma garrafa de champanhe. "Feliz Dia dos Namorados?" "Pensei que poderíamos celebrar." "Celebrar o quê?" O sorriso de Diana se alargou. O veredito de Marcus Whitmore foi confirmado na apelação esta manhã. Os 18 anos completos, sem possibilidade de saída antecipada. Grace sentiu que algo se libertava em seu peito. Uma tensão que nem sequer havia percebido que estava carregando. Bom, não disse mais nada. Não precisava. Diana entrou e se juntou a eles para o café da manhã. A cozinha se encheu de risadas e conversa e o caos confortável da família. Depois que os pratos foram recolhidos, Grace parou junto à janela e observou Lily brincar no quintal. Seu pai a perseguia através da neve de fevereiro, movendo-se mais devagar do que costumava, mas ainda disposto a tentar. Diana veio parar ao lado dela. "Você conseguiu", disse ela. Realmente conseguiu. Grace pensou na mulher que tinha sido há 4 anos. Presa, isolada, convencida de que não era nada. Pensou na mulher em que havia se tornado. Forte, livre, rodeada de pessoas que a amavam. "Não fiz sozinha." "Não, mas você começou. Construiu o caso. Reuniu as evidências. Sobreviveu." Diana apertou a mão dela. "Isso importa, Grace. Isso importa mais que nada." Naquela tarde, Grace sentou-se em sua escrivaninha. Estava trabalhando no caso de Sarah, construindo o arquivo de evidências.
documentando o padrão de abuso, preparando-se para a audiência de custódia que libertaria outra mulher de outro monstro. Mas primeiro, abriu seu diário. Havia começado a escrevê-lo há 6 meses, por conselho de seu terapeuta. Um lugar para processar seus pensamentos, para rastrear sua cura, para lembrar o quão longe havia chegado. Escreveu a data, 14 de fevereiro. Depois escreveu: ele pensou que quando me bateu, estava me ensinando quem mandava. Não sabia que estava me ensinando em quem eu precisava me tornar. Cada hematoma foi uma lição. Cada ameaça foi um tijolo no meu plano de fuga. Cada vez que me disse que eu não era nada, eu estava me tornando silenciosamente tudo o que ele temia. Costumava sonhar em ser salva. Agora, sei a verdade. A única pessoa que podia me salvar era eu. E a única coisa mais forte que um homem que pensa que é intocável é uma mulher que não tem nada a perder. Fechou o diário e olhou ao redor de seu escritório. Na parede pendia seu diploma de direito, recuperado do armazenamento após 4 anos. Junto a ele havia uma fotografia de sua mãe, que havia morrido quando Grace tinha 7 anos. Você estaria orgulhosa de mim, mãe? Sussurrou. Acho que estaria muito orgulhosa. Apagou a lâmpada da escrivaninha e foi verificar seus filhos. Lily dormia pacificamente, com um braço envolvido ao redor de um elefante de pelúcia que uma vez havia escondido um telefone descartável. Robert respirava suavemente em seu berço. Jovem demais para entender nada do que havia acontecido. Jovem demais para lembrar o caos de seus primeiros meses de vida. Ele cresceria seguro. Ambos cresceriam. Isso era o que importava. Isso era para o que tudo havia sido. Grace se inclinou e beijou cada um na testa. Durmam bem, meus amores. Mamãe está aqui. Mamãe sempre vai estar aqui. Desceu as escadas, onde seu pai estava lendo na sala de estar. Deveria descansar, disse ela. Vou descansar. Só queria ter certeza de que todos estavam instalados. Olhou para ela, e ela viu tudo em seus olhos. O medo que havia carregado durante anos, a raiva que havia canalizado em ação, o amor que nunca havia vacilado, mesmo quando ela o afastou. Obrigada, disse Grace, por não desistir de mim. Nunca. Sua voz estava rouca de emoção. Nunca, jamais. Ela se inclinou e o abraçou. Este homem que havia passado sua vida protegendo outros, que finalmente havia tido a oportunidade de protegê-la. Eu te amo, pai. Eu também te amo, Grace, mais do que você jamais saberá. Mais tarde naquela noite, Grace parou junto à janela de seu quarto e contemplou as estrelas. Pensou na jornada que a havia trazido até aqui, a escuridão que havia sobrevivido, a luz que havia encontrado. Pensou em todas as mulheres que ainda estavam presas, as Saras do mundo, ainda acreditando que mereciam a dor, ainda esperando que melhorasse, ainda esperando que alguém a salvasse. Ajudaria tantas delas quanto pudesse. Esse era seu propósito agora. Isso era para o que seu sofrimento a havia preparado. Mas esta noite permitiu-se simplesmente ser grata. Grata por seus filhos dormindo seguros no final do corredor. Grata por seu pai, lendo na sala de estar. Grata por Diana e Helena e a Coronel Price e todos os outros que acreditaram nela quando acreditar era difícil. Grata por si mesma, pela força que havia descoberto, pela mulher em que havia se tornado. Amanhã voltaria à batalha, lutaria por Sarah, lutaria por cada mulher que precisasse de uma campeã. Mas esta noite estava em paz. Grace Mitchell fechou os olhos e respirou o ar frio de fevereiro. Não era nada. Nunca o havia sido. E agora, finalmente, ela sabia.
5 anos depois, Grace Mitchell estava em frente a um pódio em Washington, D.C. A sala estava cheia de legisladores, defensores e sobreviventes. Os flashes das câmeras estalavam. Os microfones capturavam cada palavra. Estava testemunhando perante o Congresso em apoio a proteções ampliadas para vítimas de violência doméstica. Quando estava presa no meu casamento, disse ela, acreditava que estava sozinha. Acreditava que ninguém me ajudaria. Acreditava que eu não era nada. Fez uma pausa, deixando que as palavras se assentassem. Eu estava errada. Tive um pai que nunca deixou de me amar, mesmo quando o afastei. Tive uma amiga que arriscou sua carreira para me ajudar a escapar. Tive uma governanta que gravou a evidência que salvou minha vida. Olhou para o público. Tive sorte. Tinha recursos, conexões, pessoas que podiam lutar por mim. Mas a maioria das mulheres não tem. A maioria das mulheres está presa sem dinheiro, sem apoio, sem saída. E a cada ano, milhares delas morrem porque não fizemos o suficiente para protegê-las. Sua voz se fortaleceu. Estou aqui hoje para pedir a vocês que mudem isso, para financiar abrigos, para fortalecer as leis, para tornar mais fácil para as vítimas escaparem e mais difícil para os abusadores controlarem. Estou aqui porque sobrevivi e devo a todas as mulheres que não sobreviveram garantir que sua morte não tenha sido em vão. Afastou-se do microfone. A sala explodiu em aplausos. Em algum lugar do público, o general Robert Mitchell secou os olhos. Em algum lugar de Connecticut, Lily e Robert viam sua mãe na televisão e se sentiam orgulhosos, sem entender completamente por quê. Em algum lugar de uma prisão federal, Marcus Whitmore estava sentado em uma cela e olhava para a parede. E em algum lugar, em lares de todos os Estados Unidos, mulheres que haviam acreditado que não eram nada. Ouviram as palavras de Grace Mitchell e sentiram que algo se agitava. Esperança. Possibilidade. O primeiro passo para a liberdade. Grace saiu do edifício do Capitólio para o sol da primavera. Diana a esperava. Bom discurso, disse ela. Grace sorriu. Tinha bom material. Caminharam juntas em direção ao carro. Duas mulheres que haviam sobrevivido e construído algo significativo dos escombros. O que vem agora? Perguntou Diana. Grace pensou. Tudo, disse ela. Tudo vem agora. E pela primeira vez em sua vida, ela acreditou.